Olá, estamos de volta com o Senado Agora. A medida provisória que flexibiliza o horário de transmissão do programa A Voz do Brasil perde a validade hoje, mas uma proposta em discussão no Senado permite que as emissoras de rádio escolham o horário mais conveniente para a veiculação, entre 7 e 10 da noite. Há mais de 70 anos, a Voz do Brasil chega aos cantos mais distantes do país. O programa de veiculação obrigatória é transmitido por mais de 7.000 emissoras e faz parte da história do rádio brasileiro. São as notícias dos poderes executivo, legislativo e judiciário que chegam no mesmo horário em todo o Brasil, de 7 às 8 da noite. Para não atrapalhar a transmissão de jogos durante a Copa do Mundo, uma medida provisória editada pelo governo permitiu que as emissoras de rádio transmitissem o programa em horários flexíveis, entre 7 e 10 da noite. Essa flexibilização no horário do programa pode ser adotada de forma definitiva. É o que prevê um projeto da Câmara já aprovado pelo Senado. De acordo com a proposta, que vai ser analisada de novo pelos deputados, a única exceção seriam as rádios educativas, que continuariam obrigadas a transmitir a Voz do Brasil das 19 às 20 horas. A MP, que aguarda votação no plenário da Câmara, provoca polêmica. As emissoras de rádio comerciais defendem a mudança. Elas alegam que a audiência cai muito quando a programação é interrompida para transmitir a Voz do Brasil. A audiência da Voz do Brasil às 19 horas e 5 minutos é de mais ou menos 2,5 pontos percentuais. E às 18h59, essa mesma audiência ela é de 20%, veja só. Então ela cai de 20% para 2,5%. Porque as pessoas naquele horário ela têm interesse de ver outras coisas. Então, se você pudesse diluir o programa nessas 3 horas que nós pleiteamos, a audiência aumentaria. Para o professor Murilo Ramos, que faz parte do Conselho Curador da EBC, a flexibilização pode significar o fim da Voz do Brasil. Isso vai gerar um caos, porque vai acontecer isso. Na rádio, bota no horário, tenta o outro. Você não tem o que fazer a fiscalização. E com o tempo, o que vai acontecer fatalmente é que sem a fiscalização, sem o Estado presente assegurando que aquilo é importante, você pode, eu acho que vai acontecer claramente no tempo o fim da Voz do Brasil. É preciso que as pessoas possam ter opção de buscar a frequência de acordo com o seu desejo. Então me parece absolutamente democrático abrir um canal e dar opção às pessoas para que elas possam escolher. Está na Constituição. Os eleitores devem ir às urnas a cada 2 anos para eleger representantes de diferentes esferas de poder. Mas a proposta de unificar as eleições está em debate no Congresso. A repórter Sara Reis explica. Em uma eleição, escolhemos o presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e, no caso do Distrito Federal, deputados distritais. Na outra, 2 anos depois, é a vez de eleger prefeitos e vereadores dos municípios. Na eleição de 1970, o governo militar decidiu que seria importante ter essa defasagem para não misturar assuntos estaduais, nacionais, etc., nas eleições municipais. Por causa da reformulação do sistema partidário, em 80, com 5, 6 novos partidos, os políticos decidiram que era muito temeroso tentar fazer uma eleição municipal com os novos partidos ainda em formação. Então, aprovaram uma lei de que a próxima eleição municipal seria junto com as eleições gerais em 82. Aí, novamente, fizeram uma legislação para voltar a desencontrar as eleições. Unificar as eleições federais, estaduais e municipais é um dos pontos da reforma política. São várias as propostas de emenda à Constituição em debate no Congresso Nacional. Uma delas, que está pronta para ser votada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, estabelece a unificação a partir de 2022. Para coincidir os mandatos, seria feita uma exceção.
Vereadores e prefeitos eleitos em 2016 ficariam no cargo por 6 anos, em vez dos 4 anos regulares. Para o autor da proposta, senador Romero Jucá, realizar eleições para todos os cargos ao mesmo tempo pode gerar economia aos cofres públicos. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, a logística envolvida em uma eleição geral é semelhante à do pleito municipal. Em 2012, foram gastos 395 milhões de reais. Quem é contrário a essa proposta tem dificuldade principalmente de fazer confusão na cabeça do eleitor, principalmente pelo número de candidatos, que aí, na verdade, ele estaria votando em 7 nomes. E aí, nesse caso, será que ele ia conseguir decorar o número, no caso? Eu acho que não teria problema nenhum, porque hoje, nessas eleições que a gente tem em nível federal e estadual, ele já vota, no caso, em 5 candidatos. Eu acho que é melhor manter a defasagem, porque é muito importante você não misturar assuntos estaduais e federais nas campanhas municipais. E o repórter Hermes Coelho começa hoje uma série de reportagens que mostram um retrato do Brasil na atualidade. 7ª economia do planeta, o país ultrapassa a marca dos 200 milhões de habitantes, mas ainda enfrenta sérias desigualdades. Já somos 200 milhões. Mais do que isso. Passamos de 202 milhões de brasileiros espalhados por todo o território nacional. A população cresceu muito e as coisas não evoluíram quanto à população. Está faltando hospitais, está faltando escola, um bom ensino, por exemplo. Está faltando muita coisa ainda para o país ficar bem desenvolvido. Em geral, a gente tem melhorado os indicadores sociais para toda a população. Quase 90% da população brasileira é considerada urbana. Nós somos um país ainda muito desigual. O Nordeste é um estado um pouco atrasado. Você pega o sul do Brasil, já é mais civilizado. O Brasil ganhou protagonismo internacional. É a 7ª maior economia do planeta e integra o bloco dos principais países em ascensão econômica, os BRICS. Mas a riqueza ainda não é dividida adequadamente. Dados do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, mostram que ocupamos a posição de número 79 no IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Ainda segundo o PNUD, a expectativa de vida do brasileiro é de 73,9 anos, a média de escolaridade entre adultos é de 7,2 anos e a renda per capita anual é de R$ 31.697. Os dados mostram avanços, porém ainda estamos longe do ideal. Eu sei dos enormes esforços das políticas, né, de transferência de renda, que realmente, certamente, melhoraram a qualidade de vida de grande parte da população brasileira. Mas ainda vemos, né, uma desigualdade na qualidade dos serviços prestados pelo Estado. Por exemplo, a gente mesmo que precisa de um hospital público, se você vai, você não tem atendimento. Uma sociedade que deixa uma parcela da população enorme, sem boa qualidade de educação, é um país que não progride, é um país que tem um PIB de 1% e se contenta com isso. Segundo o IBGE, saltaremos de 202 milhões em 2014 para 228,4 milhões em 2042. Esse será o ponto máximo da população do país. A partir daí, o número de brasileiros começará a diminuir, um fenômeno explicado pela queda de natalidade. Em 2013, a média de filho por mulher era de 1,77. Em 2020, será de 1,61. E em 2030, de 1,5. A média de idade das mães de primeira viagem é 26,9 anos. Em 2020, será 28 anos. E em 2030, 29,3 anos. Entre 2000 e 2012, dados do Ministério da Saúde mostram que houve uma redução de 400 mil nascimentos por ano. Ter filhos é um peso muito grande para as mulheres hoje. Significa abrir mão de sua possibilidade de realização profissional, em muitos casos. Os casais têm cada vez menos filhos. Alguns escolhem até viver sem eles. A maior parte das minhas amigas também tem a minha idade, também não tem filho,
Algumas delas também não pretendem ter filhos. A queda de natalidade traz outra consequência, o envelhecimento da nossa população. O IBGE estima que em 2060 os idosos serão 26,7% da pirâmide demográfica, enquanto o percentual de brasileiros com a idade entre 0 e 14 anos será de 13%. Isso quer dizer que teremos em 2060 2 pessoas com mais de 65 anos para cada criança. Em poucos anos, o Brasil terá que aprender a andar de forma segura em passos mais lentos. Com as altas taxas de natalidade nas décadas de 50, 60 e 70, a população era bastante jovem. A base da pirâmide era largada e começou a subir. Hoje, a proporção de brasileiros é maior na faixa de 20 a 50 anos. No futuro, a pirâmide terá um formato mais quadrado, com mais brasileiros em idade avançada. Nós estamos vivenciando o que chamamos do bônus demográfico, ou seja, uma proporção bastante expressiva da população em idades ativas, né, que são as idades do trabalho. E, proximamente, nós vamos começar a diminuir a nossa população. O Senado agora fica por aqui. Continue com a nossa programação.